Olá, eu sou o professor Marcelo e no encontro de hoje nós vamos ver como que se calcula algumas potências. Vamos ver com números naturais, números racionais, números decimais e números negativos. Pessoal, vamos começar por esse exemplo, que ele é mais simplesinho. Nós temos aqui 5 elevado a 4. Então a nossa base, que é o número 5, é um número natural. O expoente, que é o número 4, ele indica que nessa multiplicação o número 5 tem que aparecer 4 vezes. E é isso que nós vamos fazer. Então nós temos aqui o 5, o número que vai repetir, numa multiplicação onde ele vai aparecer 4 vezes, que é o que indica o expoente. E aí, como é que eu faço essa conta, né? Muitas pessoas têm dúvidas. Eu multiplico 5 vezes 5 e vou multiplicando o resultado até o final? Sim, você pode fazer desse jeito, tá? Ou pode fazer por partes. Eu vou fazer de dois jeitos para vocês verem. Primeiro, eu vou ir multiplicando até chegar lá no fim. Olha só, então eu começo aqui. 5 vezes 5 deu 25. Agora o que eu vou fazer? O resultado 25 eu vou multiplicar pelo 5. Isso vai dar 125. Agora, esse 125 eu vou multiplicar novamente por 5. 125 vezes 5 vai dar 625, que é a resposta aqui dessa potência. Então, 5 elevado a 4 é igual a 625. Uma segunda forma da gente fazer essa potência, vamos de novo colocar aqui 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5. Veja o que Eu posso encontrei. fazer em pares. Por exemplo, eu sei o resultado de 5 vezes 5, eu vou colocar aqui, 25. Aqui também, ó, nós temos 5 vezes 5. Então vamos colocar aqui 25. E agora, para finalizar, eu multiplico 25 vezes 25. Então vamos fazer aqui no cantinho, 25 vezes 25 vai dar 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 2 dá 10, com os 2 que subiu, fica 12. Agora aqui no 2, 2 vezes 5 dá 10, o 0 fica aqui, sobe 1. 2 vezes 2 dá 4, com 1 que subiu dá 5. Finalizando a nossa conta, 5 mais 0 dá 5, 2 mais 0 dá 2, 1 mais 5 dá 6. Então repara que deu o mesmo resultado do anterior, 625. Então, basicamente, esses são os dois métodos mais utilizados. Ou você vai pegando a resposta e multiplicando pelo próximo, ou você vai fazendo por partes para ir diminuindo o tamanho da sua potência. Um segundo exemplo para vocês é a base na forma de fração. Poxa, professor, até fração entra na potência? Qualquer número entra na potência. Fração é um número. Então eu tenho que fazer 2 terços elevado a 3. A ideia é a mesma, tá? A minha base é uma fração, então essa fração vai ter que aparecer 3 vezes na multiplicação. Então como é que eu vou montar minha conta? 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Então repara, se fosse um número, esse número iria se repetir 3 vezes. Como é uma fração, esta fração vai se repetir 3 vezes. E agora, como é que faz? Agora a gente faz multiplicação de frações, que é uma operação fácil de fazer. Por quê? Você tem numerador multiplicando com numerador e denominador multiplicando com denominador. Só isso. Então nós vamos colocar aqui, ó, igual. Vamos ver quanto dá a parte de cima, ó. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Então, em cima, 2 vezes 2 vezes 2 vai dar 8. Na parte de baixo, 3 vezes 3 dá 9. 9 vezes 3 dá 27. Então, aqui a gente coloca o resultado 27. A fração final ficou 8/27avos. Tá? Uma fração irredutível. Não tem como simplificar essa fração aqui. Neste exemplo aqui, nós temos um número decimal. Ah, professor, tá de brincadeira, até número decimal entra na brincadeira? Entra, como eu disse, qualquer tipo de número
participa da brincadeira da potência. Então eu tenho que fazer 1,3 elevado a 2. Qual é a diferença das outras potências que a gente fez até agora? Nenhuma. O 1,3, que é a nossa base, vai ter que se repetir duas vezes na multiplicação. Eu vou ter que fazer 1,3 vezes 1,3. E aí a gente vai fazer a conta aqui na lousa e ver quanto que dá. Então, número decimal, quando a gente faz a multiplicação deles, nós temos só uma preocupação. Qual é o lugar, qual é a posição da vírgula na resposta? Então, no final eu vou dar duas dicas de como a gente posiciona a vírgula na resposta. Porque a multiplicação é como se a vírgula não existisse. A gente faz normalmente. Então, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 1 dá 3. Passa para o 1, deixa uma casa em branco, aqui. 1 vezes 3 dá 3, 1 vezes 1 dá 1. Agora a gente faz a soma, vem o 9, 3 mais 3 dá 6, e 1 mais 0 dá 1. O resultado não é 169, o resultado é um número com vírgula também. Primeiro método, para saber onde vai a vírgula, você vai contar na conta quantas casas tem depois da vírgula. Então aqui eu tenho uma casa depois da vírgula e aqui embaixo eu tenho duas, né? Uma de cima mais uma de baixo, duas casas depois da vírgula. Então a minha resposta tem que ter duas casas depois da vírgula, 1,69. Segunda maneira que você pode saber onde vai a vírgula é a seguinte. O número é 1,3, tá? Vamos dizer que fosse apenas 1. O número é 1. Quanto que dá 1 vezes 1? 1 vezes 1 dá 1, tá? Como é 1,3 vezes 1,3, tem que dar um pouquinho a mais do que 1. Mas não muito a mais, um pouquinho só. Então, quando você olha para a resposta, ó, se você colocar a vírgula aqui, está dando 16. Para dar 16, tinha que ser no mínimo 4. 4 vezes 4 para dar 16. Não é possível, tá? Então, a vírgula só pode ser aqui, né? 1 vezes 1 dá 1. E é um pouquinho maior do que 1 por causa da parte decimal do número aqui. Então, 1,3 vezes 1,3 dá 1,69. Então, nós vamos anotar a resposta aqui. 1,69. Agora nós vamos ver como que a gente opera quando a base da potência for negativa, tá? Coloquei aqui o menos 2 como base e vou aumentando o expoente dele uma unidade cada vez, para a gente ver como é que se comporta um número negativo. Então vamos começar por menos 2 elevado a zero. No encontro anterior, se vocês forem dar uma olhada, a gente comentou que todo número elevado a zero é igual a 1, com exceção apenas do zero. 0 elevado a zero é uma indeterminação. Agora, menos 2 pode ser elevado a zero e o resultado vai ser 1. Tá? Professor, mas até número negativo elevado a zero fica igual a 1? Sim, tá? Isso é uma definição por enquanto. Quando a gente estudar propriedades das potências, eu vou mostrar para vocês por quê. Agora aqui, menos 2 elevado a 1. Também no encontro anterior, se vocês forem lá, a gente definiu que todo número elevado a 1, o resultado é ele mesmo. Então aqui, menos 2 elevado a 1, continua sendo menos 2. Aqui nós já temos uma divergência, né? A base é negativa aqui, o resultado ficou positivo. A mesma base negativa, quando elevado a 1, acabou dando negativo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Menos 2 elevado a 2. Bom, agora eu sei que esse menos 2, que é a minha base, tem que se repetir duas vezes numa multiplicação. Então eu vou fazer aqui, ó, menos 2 vezes o menos 2. E aí nós vamos ter que usar a regra de sinal. A regra de sinais, ela vale para multiplicação e divisão. Nunca para adição e subtração. Só multiplicação e divisão. E é o nosso caso. Nós temos uma multiplicação, então vai ter regra de sinal. Vamos colocar aqui no cantinho, para quem esqueceu, ó. O menos multiplicado por outro negativo, o resultado é positivo. Um positivo multiplicado com um positivo, também dá positivo. Um negativo
multiplicado com um positivo, aí vai dar negativo. E um positivo multiplicado com negativo vai dar negativo. A regra de sinal a gente faz sempre de 2 em 2, tá? Não dá para fazer tudo de uma vez só. Então vamos lá. Menos com menos, como está lá, o resultado vai ser positivo. 2 vezes 2 vai dar 4. Então já temos um resultado positivo, um negativo, voltamos a ter outro positivo. Menos 2 elevado a 3. O menos 2 vai ter que aparecer 3 vezes na multiplicação. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Agora vamos começar pela regra do sinal, tá? E depois a gente se preocupa com o resultado numérico. Esse menos com esse menos vai dar mais. Aqui deu mais. Agora, esse mais que resultou, eu tenho que fazer com o menos e vai acabar dando negativo. Então, esta potência aqui vai ser um resultado negativo. 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. Última. Menos 2 elevado a 4. Então, eu já sei que a minha base menos 2 vai ter que se repetir 4 vezes na multiplicação. Eu gosto sempre de começar pela regra de sinal. Então, eu vou fazer primeiro a nossa regra de sinal aqui. Menos com menos vai dar positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Negativo com negativo vai dar positivo. Nós vamos ter um resultado positivo. E o resultado numérico? 2 vezes 2 dá 4. 4 vezes 2 dá 8. 8 vezes 2, 16. Reparem então que está intercalando entre positivo e negativo. Positivo, negativo, positivo, negativo, positivo, negativo. Isso vai acontecer sempre, tá? Sempre que a gente aumentar um expoente, ele vai inverter o sinal na próxima. O próximo vai ser um número negativo. Isso só acontece quando a base for negativa. Só que dá para a gente tirar uma regra daqui. E essa regra é muito útil, porque vai fazer com que você não precise fazer a regra de sinais. Repara aqui, quando o expoente for par, o resultado sempre vai ser positivo. Ó. Aqui é um expoente par, deu positivo. O 4, que é um expoente par, deu positivo. Agora, quando o expoente for ímpar, sempre vai dar negativo. O número 1 deu negativo. O número 3 deu negativo. O número 5 vai dar negativo. Então, essa é uma regra para guardar. Quando eu tenho base negativa e expoente par, o resultado é sempre positivo. Quando eu tenho base negativa e o expoente ímpar, o resultado vai ser sempre negativo. Anote aí no seu caderno, grave aí na sua cabecinha, porque isso ajuda muito a fazer os cálculos. Se você ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, deixe aí nos comentários ou entre em contato com a gente pelas nossas redes sociais. O professor Marcelo agradece demais a sua visita e até nosso próximo encontro.